Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News Curitiba para todo o Paraná neste sábado. E já começando com muito barulho, como vocês perceberam aí, né? Mas eu não tô de moto, não. Eu não cheguei de moto aqui na rádio. Esse barulho é só para dizer que hoje o nosso assunto aqui são os barulhos urbanos, os ruídos. Barulho de moto, de carro, de movimentos, de marchas que acontecem, né? Passeatas e tudo mais, mas aquele barulho que incomoda as pessoas, né? E infelizmente Curitiba hoje é uma cidade muito barulhenta, né? Apesar de se dizer a cidade mais inteligente do mundo, que eu acho que isso aí também deveria estar, né? Dentro dessas da preocupação, né, das autoridades municipais, segurar um pouco a questão do barulho, né, porque eles acontecem a qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, né, próximo de hospitais. E hoje a minha convidada aqui no Grandes por Bessa é a jornalista Valéria Bassetti Prockmann, que é mais do que jornalista, hoje ela é uma ativista contra a perturbação do sossego. Bom dia, Valéria. Bom dia, Bessa, é um prazer estar aqui com você. Tudo bem? Conversarmos sobre a perturbação do sossego e o direito ao descanso. Pois é. A partir de quando você começou a se envolver com isso, a se voltar, enfim, a se preocupar com essa questão do barulho? E por quê também? Na verdade, eu sou moradora do Centro Cívico há 40 anos, né? E o Centro Cívico se tornou um foco de perturbação do sossego. Quando eu fui morar no Centro Cívico, na Avenida Cândido Abreu, tinha ateliê de costureira, de alfaiate, criação de porcos e galinhas. Hoje nós temos ali praticamente uma avenida paulista, com todos os bancos, vários edifícios comerciais e a sede dos poderes, né? A sede dos poderes que constitui a finalidade principal do Centro Cívico. Então ele começou a ser sacudido por muito barulho. Muitas passeatas, como você disse, manifestações, eventos autorizados também pelo poder público, e isso começou a destruir a qualidade de vida do bairro. Então eu resolvi me envolver nessa luta contra a perturbação do sossego já há algum tempo. E depois que nós criamos o Conselho Comunitário de Segurança do Centro Cívico, o CONSEG, a gente conseguiu intensificar esse ativismo e finalmente há 3 anos constituímos o Movimento contra a Perturbação do Sossego, que congrega vítimas de barulho em todo o estado do Paraná. Uhum. Certo. Agora, você falou aí, né, da questão do Centro Cívico, que é ali onde estão os 3 poderes, prefeitura, né, no caso aqui o Executivo Municipal, o Palácio Iguaçu, Executivo Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e tudo mais, e, né, os grandes edifícios ali, corporativos, ali acho que é mais prédio corporativo do que comercial, do que residencial, né? Tem alguns residenciais, né? Na Cândido Abreu são 7 prédios residenciais. Tem alguns, sim, claro. É claro, toda a cidade, né, e as metrópoles, né, especialmente, elas crescem, né? Elas têm que crescer, têm que, né, fazer a economia girar e tudo mais. E muitos desses barulhos, muitas vezes, né, até de obras mesmo, são, digamos assim, efeito do chamado desenvolvimento, progresso, né? Como é que vocês separam essa coisa assim? O barulho que é meramente aquele barulho para encher, não vou falar encher o que aqui, mas encher a paciência das pessoas, e daquele barulho que é normal de uma cidade. Sim, não temos ilusão de que vamos criar uma cidade totalmente silenciosa. Sim. Evidentemente. Mas é importante que a população e o Estado tenham consciência de que quanto menos ruído, melhor, mais qualidade de vida. Então, naquilo que depender da ação do Estado e da ação da comunidade, das pessoas, a gente deve tentar sempre reduzir o ruído e não agravá-lo. Então, essa é uma questão de consciência, né, de educação ambiental, de respeito à saúde da coletividade, porque o barulho afeta
a qualidade de vida, afeta a saúde física, a saúde mental, as pessoas que não conseguem descansar, que não conseguem dormir, ou que no caso no horário comercial não tem a tranquilidade necessária para atender um paciente, né? Ali na Cândido Abreu, por exemplo, nós temos médicos trabalhando, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, contadores, advogados, né? Então, muita gente que vai lá fazer passeata e manifestação se esquece que ali também tem muitas pessoas trabalhando. As passeatas ou começam ou terminam lá, né? Ou começam ou terminam lá, exatamente. E muitas vezes permanecem. Também tem isso. Elas não apenas passam pelo centro cívico, mas elas permanecem por horas, né? E os eventos também. E no teu caso, né? Isso é curioso, porque assim, eu te conheço há muitos anos e você foi uma militante política, assim, das mais aguerridas, né, contra a ditadura. Você atuou aí em movimentos sociais, foi diretora da Biblioteca Pública do Paraná, né, e tudo mais. E muitas dessas passeatas são efeito dessas brigas que vocês tiveram lá no passado, né? Para que a democracia prevalecesse, tivessem manifestações e tudo mais. Né? Eu, felizmente, nunca fiz barulho na minha época de ativismo. Inclusive, fui presidente da UP também, né? Mas nunca fiz barulho, assim, na rua. Mas é importante a gente diferenciar o que é delinquência e o que é irreverência, né? E o que a gente percebe é uma falta de consciência dos manifestantes com relação ao efeito nocivo e tóxico que o barulho produz. Existem muitos exemplos de manifestações positivas na história humana e na história recente, política, manifestações que não são ruidosas e que são muito impactantes, né? A gente pode até entrar em detalhes aqui, que eu posso citar alguns exemplos. Então é preciso usar inteligência. Fale já, então, diga já. É preciso usar inteligência e criatividade. Por exemplo, eu me lembro do Greenpeace, fez uma motosserra inflável, quando a Dilma era presidente, dizendo: Dilma, desliga essa motosserra. Não tinha ruído. Lá na fronteira entre o Texas e o México, foi criada uma gangorra por um designer, que até ganhou um prêmio internacional, que de um lado da gangorra estavam os texanos, os norte-americanos, do outro lado os mexicanos, contra aquele muro que o Donald Trump queria construir. Então são dois exemplos, assim. Eu me lembro também na questão no pós-guerra, né, que a população judaica, que foi muito perseguida, lógico, no Holocausto, comprava os ingressos dos concertistas que tinham servido ao nazismo e não apareciam nos concertos. Então, era uma forma de fazer um protesto silenciosa e respeitosa. Então, eu acredito que sempre é importante ter essa noção do outro, né, da alteridade, do efeito que eu estou causando. E parece que, não sei se esse é um fenômeno mundial ou só aqui do Brasil, muita gente entende que fazer protesto é fazer barulho, né? É uma associação muito ruim essa. Até existe uma frase: vamos fazer barulho em cima disso. Exato, né? É terrível isso, porque isso deseduca a sociedade, né? Porque o barulho ele faz mal para toda a coletividade, todo mundo sofre com barulho, o agravamento do ruído. Mas é no sentido de chamar a atenção, né? Você quer chamar a atenção para uma coisa, a gente tem que fazer barulho em cima disso. Até utilizado isso, né, como uma frase equivocada, porque é possível você fazer uma manifestação sem ruído, sem causar um efeito tóxico na saúde pública, no meio ambiente, na ordem pública também, né? Certo. Que é muito importante a gente lembrar que a ordem pública é necessária para todo mundo sair à rua todo dia, né? Então a gente precisa manter a ordem. E uma coisa importante que você falou aí do papel do município, né? Nós defendemos que as cidades tenham PSIUs, como o Programa de São Paulo, que é um programa de silenciamento urbano. E eu acho que nesse aspecto Curitiba precisa melhorar muito na gestão ambiental, porque nós não temos um controle de poluição sonora, infelizmente. Eu lembro que há um tempo atrás, e isso não faz muito tempo, aí, na gestão passada, inclusive aí da prefeitura, parece que a prefeitura implantou um semáforo, não sei se um ou mais de um que eu me lembro é lá no Tarumã. Radar do barulho. Um detector principalmente para motocicletas, né? Motos e veículos envenenados também, isso, né? Isso. O radar do barulho, ele surgiu pelas informações que nós temos na França, ele já está em operação em alguns pontos, foi testado com êxito aqui em Curitiba, nesse ponto no Tarumã, mas para ser implementado ele depende de uma regulamentação do Inmetro e do CONTRAN. Foi o que nos foi informado. Então, estão aguardando essa regulamentação para que ele seja implantado. Aí será um grande ganho para a nossa causa. Então, ainda não está funcionando assim a
a pleno vapor, não, digamos? Aqui no Brasil não, porque não existe regulamentação Foi ainda. um teste, né? Foi um teste. E bem sucedido. Radar, funcionou, né? bem. Do barulho. Exato. Esse seria uma solução para essa problemática dos veículos ruidosos, né? É aquela velha história que a gente fala aqui que serve para tudo, né, Valéria? O cidadão, infelizmente, só é educado quando dói no bolso, né? Quando dói no bolso. E outra proposição do movimento é que a Polícia Militar possa aplicar multas para pessoas que reincidem no barulho, né? Na perturbação do sossego, que é uma contravenção penal. A gente não pode esquecer isso. A perturbação do sossego é uma contravenção penal. É uma contravenção. Mas dificilmente há uma punição, né? Porque a prisão é pequena, no máximo 3 meses, e a legislação brasileira é isenta de prisão, na verdade, as penas menores de 4 anos, né? Isso. Então, o Brasil é assim, ele tem uma lei para dizer que a pena é de prisão, mas depois tem uma outra lei para dizer se for até 4 anos, você não vai preso. E a impunidade é muito grande, os processos demoram bastante também. Às vezes até para crimes muito mais graves, né? Já não tem prisão, imagine para esses aí. Exato. Né? Agora, uma coisa importante de lembrar também é sobre o buzinaço, já que nós falamos dos veículos, né? O brasileiro, não vou generalizar, porque eu acho que a grande maioria das pessoas é ordeira. São pessoas trabalhadoras que trabalham, que estudam, que precisam dormir, precisam descansar, enfim, precisam do sossego e valorizam o sossego. Mas nós temos uma parcela da população muito barulhenta. Por exemplo, a comemoração é feita com buzinaço. Sim. Isso é terrível. Ele viola o Código de Trânsito. Em dias de decisão de campeonato de futebol. E muitas vezes carreatas políticas também, né? A buzina é usada como uma forma de manifestação, né? E, na verdade, isso contraria, inclusive, o Código de Trânsito, é passível de multa, já que se falou de multa, né? E a nossa intenção é que a Polícia Militar possa, então, ter mais poder para agir contra a perturbação do sossego, porque a perturbação do sossego é disparado a principal causa de acionamento do 190, do 190. É disparado, em torno de 40% em média. De quinta a domingo chega Isso aqui em Curitiba? Curitiba e no Paraná também. De quinta a domingo chega a 70%. Conversando com os policiais, eles dizem, olha, 70% do que a gente atende no final de semana é perturbação do sossego. Em segundo lugar, vem a violência doméstica e familiar. Então, também é uma questão do... E que tipo de perturbação? Aí é só... Aí, geralmente, vizinhos barulhentos que estão fazendo festa e bebendo, né? Tomando bebida alcoólica e se excedendo. Aí bota música alta. Nas condutas, música muito alta e conversa também, né? Gritaria, algazarra, porque tudo isso é perturbação. Abuso de sinais acústicos e instrumentos sonoros, gritaria e algazarra, latidos incessantes, né? Quando o animal produz barulho... sem que o tutor tome providência. Ontem à noite eu me lembrei muito de você, porque era mais ou menos 00:30, 1h, estava indo deitar e um cachorro latia incessantemente, assim... Deve ser cachorro de apartamento, porque eu também moro em apartamento. Eu amo cachorro, animal, mas... Né? O tutor que precisa tomar providência. E o cachorro não parava. E é um cachorro... reincidente, porque ele late toda noite nesse horário. É perturbação do sossego. É perturbação do sossego e cabe ao tutor tomar providências. Muitos tutores deixam o animal sozinho por horas prolongadas, às vezes até sem providenciar as necessidades do animal, né? De água, de comida, o animal não está acostumado a ficar sozinho há tanto tempo. E aí realmente a perturbação do sossego também é motivo de... Agora, outro problema grave que eu acho em Curitiba que existe são essas motos e carros, né, que não respeitam o horário, né? Nesse horário mesmo, de madrugada, às vezes você passa, eu moro numa rua que é considerada quase que uma via rápida ali, Martim Afonso, enfim, é uma rua, né, de ligação dos bairros com o centro e tudo mais. E os carros passam ali, sabe, acelerando a 1h. Minha também. 2h. Ali próximo, muito próximo da minha casa, tem um hospital evangélico, sabe? As pessoas não respeitam. Não tem noção. Não são tem pessoas a mínima sem noção. Né? Incivilizadas. Incivilizadas. E precisam desse barulho para chamar a atenção para si. E você ouve aquele ronco dos motores 3, 4 quadras adiante. Né? Não, é horrível, realmente. É horrível. Inclusive, os cachorros também são afetados, porque os cachorros ficam nervosos. Acho que daí eles latem mais até porque ouvem esse barulho. E você me perguntou, então, o que é o mais comum, né? Nas ocorrências policiais, tem essa questão dos vizinhos barulhentos e temos a questão dos bares, né? Que são focos de perturbação do sossego, sem generalizar, porque existem bares silenciosos. Eu mesmo tenho um próximo ali da prefeitura, no Centro Cívico, que é um bar que nunca incomodou ninguém. Mas nós temos muitos casos que
fomentam a perturbação do sossego, os bares, justamente por causa do consumo da bebida alcoólica. As pessoas perdem a noção de limites, né? E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, que é de ocupação das calçadas pela bebida alcoólica. Isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, não só pelo espaço físico, que é pequeno na calçada, porque o direito do pedestre está sendo cerceado, o direito do cadeirante também, por exemplo, das pessoas que passeiam com cachorros, né? Porque os frequentadores dos bares formam aglomerações e a vizinhança sofre. É muita angústia, Bessa, é muito desespero. Eu coleto os depoimentos. É muito bar que o pessoal fica em pé na calçada, né? Fica em pé na calçada. Nas esquinas ali, tomam conta. Principalmente ali na Praça Espanha tem alguns, né? Tem vários focos aí em Curitiba. Um recente que nós estamos cuidando agora é na Prudente de Moraes, não lá no polo gastronômico, uma quadra bem mais para trás. É um bar que realmente tem causado bastante problema na vizinhança, já tem um abaixo-assinado ali com 80 assinaturas. Então, o desespero das pessoas, as vítimas da perturbação do sossego, é imenso. É uma angústia, porque a pessoa não consegue usufruir do seu direito ao descanso e ao sossego, né? Eu falei aqui da Praça Espanha, sábado passado eu estava lá, eu e mais 2 amigos, a gente levou aquelas cadeiras tipo de praia, sentamos ali no meio da praça, ali, né? Sábado à tarde, todo mundo está ali, famílias, crianças, né? Jovens e tal, tem bares em volta, tem outros tipos de comércio também, restaurantes bons e tal. Agora, o que me chamou a atenção é que é quase impossível você conversar na Praça Espanha, devido ao excesso de ruído de carros. Tem um pessoal que fica ali na esquina fotografando os carros, filmando ou fotografando, né? Carros turbinados, carros modernos, carros esportivos, né? E os carros, parece que os donos desses carros, sabendo disso, se exibem ali, sabe? Passam ali, quando eles passam, eles aceleram motos e carros, sabe? Muito exibicionismo, realmente, sem se preocupar com o impacto daquilo. A gente não é contra as pessoas se divertirem, as pessoas professarem sua fé, as pessoas exercerem ali o esporte, ou curtirem o esporte. O turista também precisa ser atendido. Agora, tudo tem que ter um local adequado. Então, ali, por exemplo, não é o local adequado. Claro, não é, porque... Não é, porque ali, você mesmo está falando, é uma praça. Qual é o sentido da praça? É o convívio. Sim. Né? É usufruir o meio ambiente. É você poder fazer um relaxamento, um relax, né? Ter um momento de lazer, poder bater um papo legal. Não é autódromo, né? Não é autódromo. Então, é preciso entender isso. Aliás, nós estamos em contato aí agora, recentemente, com o movimento SOS Autódromo, que está pedindo a volta do autódromo, né? A construção de um autódromo, porque realmente está havendo uma confusão. A ocupação do espaço urbano. Falando nisso, em autódromo, há poucos dias, aí, 2 meses atrás, talvez, teve aquele evento ali na Avenida Cândido de Abreu, né? Red Bull. Red Bull, né? Foi terrível, isso foi um trauma. E você foi super contra isso, né? Foi um trauma, porque durante 10 dias o Centro Cívico de Curitiba foi estuprado, literalmente. Foi estuprado. E as marcas desse estupro ficaram, e muitas estão lá até hoje. Pessoas se machucaram, uma síndica outro dia ainda me relatou que teve uma luxação no braço, porque tropeçou, caiu. Trabalhadores foram impedidos de utilizar o transporte coletivo, né? As pessoas não podiam... E foi um evento amplamente apoiado pelo poder público, né? Infelizmente. Uma coisa que nos surpreendeu muito, porque a finalidade do Centro Cívico é o funcionamento dos poderes públicos. E a própria Justiça teve seu funcionamento impactado. Isso um desembargador escreveu, inclusive, no Facebook sobre isso. Então, a Justiça teve que dar home office, por exemplo, para todos os funcionários, porque não conseguiam chegar ao serviço, cancelou alguns compromissos também. Foi gravíssimo o que ocorreu no Centro Cívico. Falou-se muito em beneficiar o comércio, mas é preciso lembrar que o principal shopping do bairro foi invadido por 35 mil pessoas, teve que fechar as lojas de celular, as joalherias. O Shopping Miller, no caso. A porta principal da Cândido de Abreu teve que ser fechada. Pessoas escalaram a saída de emergência, escalaram os pontos de ônibus, escalaram as viaturas. Para assistir o evento. Para assistir o evento, porque foram ludibriadas, né? Na verdade, 70% das pessoas não conseguiram assistir o evento, não conseguiram nem assistir ao espetáculo. Os comerciantes, a farmácia, por exemplo, me relataram que teve muito furto, porque não conseguiram controlar
o pagamento, imobiliárias tiveram que fechar num dia que é importante para as imobiliárias, os entregadores não conseguiam acessar o bairro durante 10 dias, isso não foi só no dia do evento. Colocando o evento numa balança, eu acho que é isso que você está querendo dizer, ele trouxe mais... prejuízo. Não vou dizer, pelo menos não vou dizer prejuízo, mas assim, teve mais desvantagens do que vantagens. Sem dúvida foi um evento tóxico, para o bairro principalmente e para a cidade como um todo, porque a mobilidade ficou inteiramente prejudicada. Mas isso só no dia do evento? Não, durante 10 dias mesmo. Com a montagem das estruturas e depois a desmontagem também. Durante 10 dias, além do barulho, da perturbação do sossego, um barulho terrível, do próprio evento, é barulhento, e a montagem das estruturas, mas a mobilidade foi muito prejudicada. Se imagine, 27 linhas de ônibus foram alteradas. As pessoas não conseguiam chegar ao serviço, né? As pessoas não conseguiam assistir lá também o evento. Foi terrível, os impactos realmente foram enormes. Nós fizemos um dossiê, encaminhamos isso para o Ministério Público, que abriu aí um processo administrativo, e a gente está aguardando os resultados para que isso não se repita mais no Centro Cívico, não volte a acontecer. Porque realmente o impacto foi terrível. Para você ter uma ideia, no meu condomínio, o síndico convidou para um café, para as pessoas suportarem juntas o tormento daquele dia. Todo mundo ficou, porque ninguém conseguia sair de casa, não conseguia chegar em casa, médicos tiveram que cancelar consultas, dentistas, pessoas, porque não conseguiam atender seus pacientes. Pelo que você está falando, foi um caos. Foi um caos, foi terrível realmente, foi horrível, um trauma. Bom, há poucos dias aconteceu, a perturbação do sossego tem um dia, né? Tem o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, né? Que foi agora dia 30 de abril. Né? Sempre a última quarta-feira do mês de abril é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E desde o ano passado, graças a uma lei municipal feita pelo nosso amigo e colega Erivelto, quando era vereador, também é o Dia Municipal de Conscientização sobre o Ruído. E também há poucos dias aí ocorreu uma audiência pública, né? No começo de maio, uma audiência pública pelo Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído na Assembleia Legislativa. Isso, né? Por iniciativa do deputado Romanelli, que nos acolheu. Nós já vínhamos tentando uma audiência pública havia 3 anos e conseguimos realizar. Então lá estavam representados os médicos, na pessoa do presidente da Associação Médica, Dr. Macedo, a proteção animal, a representação das famílias de autistas, as vítimas da perturbação do sossego e o Major Goulart representando ali a Secretaria de Segurança Pública. Foi muito bem sucedido o evento, as vítimas também tiveram oportunidade de relatar as agruras, né, da perturbação do sossego, o seu desespero, a sua aflição, a sua angústia e o desamparo, porque o perturbador do sossego ele tem um psiquismo cínico, na maior parte das vezes, né? São poucas as pessoas que caem em si quando têm a atenção chamada. Então, infelizmente, a punição é branda, né? Não existe praticamente, ele fica na impunidade. E isso foi muito importante para a gente fazer avançar essa sugestão de que a Polícia Militar do Paraná tenha instrumentos mais efetivos para coibir a perturbação do sossego. E a desordem, né? A gente sempre lembrar que a perturbação do sossego, por ser uma contravenção penal, impacta a ordem pública. Ela é um fator de desordem. Agora, em que a gente sabe, né, que o Brasil vive uma crise de segurança aí há muitos anos, né, há décadas. As grandes cidades, e Curitiba hoje, infelizmente, é uma cidade, né, muito violenta, né? Muito violenta. Muito. E você acha que, assim, a polícia, né, vai colocar lá na balança, poxa, a gente tem aí feminicídio, tem assalto, tem arrombamento, tem todo tipo de violência, que prioridade eles vão dar para uma questão? Então, justamente por isso que a multa seria interessante, porque ela liberaria a polícia mais rapidamente para atender outros tipos de ocorrência. Mas a gente tem que lembrar, Bessa, que muitas vezes a perturbação do sossego está associada a outros crimes e delitos. Delitos de trânsito, vandalismo, é muito comum. Crimes contra a mulher, crimes sexuais, exposição de menores, de crianças e adolescentes de forma indevida, né, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente, tráfico e consumo de drogas. Então, muitas vezes a perturbação do sossego ela vem associada a outros crimes. Tráfico de drogas é muito comum. Em alguns pontos aí de focos de perturbação do sossego é muito comum a gente encontrar em vários pontos da cidade uma espécie de um território, né,
uma tentativa de ocupação de um território ali pela criminalidade. Então, enfrentar a perturbação do sossego com instrumentos mais eficazes também coibiria. A partir do momento que as pessoas passarem a ser multadas, como você disse, né, o de mais dói é o bolso, realmente, a gente vai ter uma condição melhor de atendimento para outros tipos de ocorrência. Porque hoje ela é o grande problema de segurança pública, hoje se chama perturbação do sossego. E não apenas aqui em Curitiba e Paraná, mas isso é no Brasil todo. Porque nós temos contato com os movimentos dos outros estados também, através da internet, né, do WhatsApp. E até está sendo formada agora uma associação nacional em São Paulo também, de vítimas da perturbação do sossego. E então a gente vê que isso está se agravando, inclusive no norte, no nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. É algo que está assim explodindo no Brasil. É uma praga, eu diria. O mundo jaz no barulho, é uma frase que a gente tem trazido sempre. E uma questão que se coloca muito é sobre a liberdade individual, né? Mas eu tenho liberdade de fazer barulho. Não tem liberdade individual sem uma responsabilidade coletiva. Você tem que contribuir para a sua coletividade. E o silêncio é importante. Seja você um torcedor, um manifestante, um esportista, um vizinho, né, querendo fazer sua festa, um frequentador de bar, um fiel fazendo sua oração, sempre se lembre que o seu barulho está impactando a qualidade de vida do semelhante. Muitas vezes um idoso, um enfermo, um autista, um animal doméstico, um jovem que trabalha o dia inteiro. É muito comum, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui, a gente está nos minutos finais, mas só para registrar aqui, é muito comum, e volto a dizer o que eu disse há pouco aqui, você está lá tentando dormir, tem gente que dorme cedo, não é o meu caso, tem gente que dorme mais tarde, mas enfim, de repente passa um carro assim com o som no último volume, né? Aquele batidão assim, né? Até bebês acordam. Bebês que acabaram de mamar, por exemplo, e a mãe conseguiu fazer dormir, o pai conseguiu fazer dormir, acordam. A gente recebe esses relatos. Eu converso com as pessoas, as pessoas choram. O carro para no sinal ali embaixo do teu prédio ali, da pessoa ali, né? Pneu. Realmente a gente precisa ter uma reeducação. E sempre ter consciência de que o barulho, o ruído urbano é algo que afeta a saúde do outro, afeta a ordem pública, como eu já disse. E muitas vezes pode resultar até em desavenças, né? Alguém mais nervoso vai lá. Inclusive quando eu falei sobre associação com outros crimes, me esqueci de falar do homicídio e das lesões corporais, porque as pessoas brigam por causa da perturbação do sossego, porque elas saem da normalidade. Teve um caso no Centro Cívico aqui que uma pessoa atirou numa casa vizinha e acertou, né, uma pessoa que estava tendo uma comemoração lá e matou a outra pessoa. Exatamente. Né? Foi um dos casos que motivaram a criação do CONSEG. E foi no Centro Cívico, né? Foi no Centro Cívico. Valéria, infelizmente nosso tempo aqui já chegou ao final, né? Foi ótimo. Quero agradecer aqui a sua presença, eu tenho acompanhado aí o teu trabalho, teu ativismo aí, né, contra a perturbação do sossego. Eu não sou exatamente um ativista como você, mas eu também me incomodo muito e me preocupo com isso. Acho que não sou só eu, muita gente, né? A perturbação do sossego hoje em Curitiba é um caso de saúde pública mesmo, como você colocou aqui. Muito obrigado, e por isso que eu te chamei aqui, inclusive porque eu acho que é bom a gente trazer esses assuntos aqui para a gente debater em público. Tá certo? Eu que agradeço a oportunidade em nome do Movimento contra a Perturbação do Sossego, essa oportunidade que você nos deu de trazer esse assunto num programa tão importante, com grande impacto na opinião pública. Obrigado. O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua companhia aqui na Jovem Pan News Curitiba. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News, de volta sábado às 11 horas da manhã.